Motor Driver no ar. O universo sobre rodas. E chegamos à 7ª edição do nosso Motor Driver no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Carlos Matos, muito prazer, @ocarlosmatos nas redes sociais. E hoje nós temos aqui um convidado pra lá de especial, Eduardo Pinsiger, jornalista há mais de 30 anos, tem uma carreira super extensa, já passou por diversas publicações e também do outro lado do balcão, como a gente gosta de falar, pelas assessorias de imprensa, e hoje tem a coluna do Tio Edu, que é uma coluna muito bacana de você ler, que eu recomendo demais. E já já eu vou falar com ele aqui, mas antes deixa eu trazer os destaques deste podcast de hoje. Seres vende somente 8 carros no Brasil e encerra atividades. Pois é, situação nada fácil para a marca chinesa. Chevrolet Camaro tem nova geração cancelada, ou seja, o fim de um ícone. Queda nas vendas de elétricos fazem Volkswagen e Audi repensarem estratégia de motores. Será que a gente vai ver a 4ª morte do carro elétrico, como todo mundo andou pregando por aí? Multas poderão ser aplicadas de acordo com o valor do seu carro. Por mais bizarro que pareça, calma que a gente vai explicar como é que fica isso daí e, de fato, dissertar sobre, né? Porque que ideia de jirico. E ainda teremos a avaliação da Jaque Hunter, uma picape da chinesa Jaque aqui no Brasil, que, acreditem, não é elétrica, é a diesel. E nós vamos falar um pouquinho dela, além do usadinho da semana, que é o Hyundai HB20. Então, eu já peço para você ficar numa boa aí dentro do seu carro, no capacete da moto, lavando louça, seja lá onde você estiver ouvindo o Motor Driver no ar. E curta com a gente mais esse episódio com um convidado pra lá de especial. E claro, já vou te pedir, deixa suas 5 estrelas aí no nosso episódio, faça seu comentário. Se quiser mandar um e-mail, mande seu e-mail para noar@motordriver.com.br e siga nas redes sociais @omotordriver, que sempre tem conteúdo demais por lá também para você ver. E tem o canal no YouTube também, que é youtube.com/omotordriver. E vamos lá acelerar então pra gente receber o nosso convidado especial de hoje. Bora! E começando essa 7ª edição aqui do Motor Driver no ar, eu tenho um convidado pra lá de especial, Eduardo Pinsiger, também conhecido como Tio Edu. Fala, tio, como é que você tá? Opa, tudo bem, Carlão? Obrigado pelo convite. Que isso? Fico muito envaidecido de participar. Tô bem, tudo ótimo. Que ótimo. Tio, fala aí o que você anda aprontando no meio automotivo, porque você tá com coluna por aí, tá cheio das coisas acontecendo. Rapaz, então, eu peguei gostinho de novo e voltei a atuar como jornalista, na verdade como colunista. Estou escrevendo para 14 sites, uma coluna semanal. Já 14? Até começo dessa semana eram 11. Recebi mais alguns convites e atualmente são 14. E eu procuro, eu sempre me senti muito um cronista, né? E acho que esse papel de colunista cabe um pouco, um texto mais leve, às vezes mais provocativo. Essa semana, por exemplo, eu brinco com um dono de Opala, tiro sarro de Opala, esse tipo de coisa. Então, você tá querendo arrumar briga, né? A briga é feia, mas vale a pena. Não, sempre vale. Bom, quem quiser procurar o trabalho do Tio Edu aí, é só procurar por coluna do Tio Edu. É isso aí. É isso, né? Vai lá no Google, porque são 14 sites. Tem no Motor One, tem no Automais. Onde mais tá, tio? Tá na Mobiauto, tá no Carros e Garagem. Peraí que eu vou... Tá no Carros com Camanzi, tá no Velox TV, tá no Blogalto, tá no Carsug, no Super Top Motor, CarPoint News, Autoentusiastas. Acho que agora foram todos. Ou seja, aonde a pessoa tiver preferência pelo site, é só entrar que vai encontrar lá a coluna do Tio Edu. Tá aí. Maravilha. Tio, qual que é as suas redes sociais aí? Passa pra turma, quem quiser te seguir. @Edu Pinsiger.
@edupinsiger, tá, gente? Não é Pissinger ou qualquer outra variação disso, né, tio? É isso aí. Boa. Tio, vamos começar com o nosso primeiro assunto aqui, que... Vamos. Tivemos uma marca que nem chegou e já foi, né? Que é a Seres. Rapaz, Vendeu somente 8 carros no Brasil e encerrou as atividades. Que loucura. Isso nos faz pensar que o mercado brasileiro realmente ele é muito... ele é prioritário. Sim. Não só pelos volumes de vendas, pelo potencial de vendas, mas estrategicamente ele é prioritário para as marcas chinesas. A gente tem visto uma série de novas montadoras chegando, a Seres era uma delas. Sim. E muitas vezes, muitas vezes não. Nesse caso específico, aparentemente não foi feito um estudo muito aprofundado do que seria necessário se investir para poder estabelecer uma marca como essa, mas mostra, vou colocar muito entre aspas, tá, Carlos, mas essa aventura de entrar no mercado brasileiro Sim. é algo que seduz muito para muitas marcas chinesas. Eu tenho a impressão que foi isso que ocorreu com as Seres. Eu tenho a impressão também, tio, que eu acho que o projeto deles foi um projeto que eles quiseram inovar e começaram muito errado, porque eles queriam vender os carros somente online, né? Eles não queriam ter concessionárias físicas. Eles se autodenominavam a Tesla. Eles queriam adotar o modelo da Tesla. E não é bem assim. Você precisa combinar com os russos, ou na verdade você precisa combinar com os brasileiros. É verdade. Brasileiro tem um hábito de até pesquisar, obviamente, pela internet o carro que ele está interessado. Hoje 98%, 97% das vendas são efetuadas dessa forma. O consumidor se informa na internet e, na sequência, ele visita, sim, uma concessionária. Ah, sim. Então, eles acabaram abrindo 2 lojas, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, mas quando você monta seu business plan baseado num determinado modelo de negócios e antes mesmo de estrear, você já é obrigado a corrigir a rota e voltar para um formato mais convencional, a chance de dar errado é muito grande, porque você acreditou que venderia por internet, que funcionaria, que você seria mesmo a Tesla, e aí não rolou, abriram concessionária, mas aí já era tarde, né? Pois é, já era tarde e no final das contas eles fizeram exatamente 1 ano de operação, né? De julho de 2023 a julho de 2024, efetivamente, né? E até foram publicados os cartões de CNPJ da empresa, tudo baixado. Fecharam voluntariamente mesmo. Não houve necessariamente uma quebra, né, da empresa, de entrar em recuperação judicial e nada. Simplesmente viram que pisaram onde não devia e meteram o pé, foram embora. Acho que é por aí, sim. Entenderam que, apesar de ser um mercado absolutamente tentador, estratégico, importante, o mercado brasileiro não é para qualquer aventureiro. Não E aqui não se trata de nomeá-los dessa forma, mas na acepção mais literal do termo, você não tem êxito entrando de qualquer forma. Você precisa se estruturar muito bem, senão não vai virar. Pois é. No final das contas, entre esse período de 1 ano, eles venderam somente 3 unidades do Series 3, do Series 5 e 5 unidades do Series 3, que era o carro de entrada. Carros que não tinham preços lá tão baixos assim, né? Carros na faixa de R$260 mil também. Pois a atratividade dos modelos chineses de marcas que ainda não caíram no gosto do consumidor, ou ela se dá através de uma tecnologia muito diferenciada, sim, ou por um preço muito competitivo. E Talvez
talvez eles não tivessem nenhuma coisa nem outra. Então, porque, assim, eu até tinha comentado com o Léo Alves, né, quando ele apresentava o programa aqui comigo, que o carro, ele não era um carro com cara de séries, né? Ele era um carro, assim, genérico. Qualquer marca que você colocasse ali passava e tava tudo certo. Ok. Então não tinha aquele design que seduzisse, né, de fato a pessoa para comprar, ir até uma concessionária ou que fosse comprar no Mercado Livre, enfim, qualquer outro marketplace. Curiosa essa operação deles e uma pena, né? Pena que, ainda bem, se a gente for colocar assim, são apenas 8 carros e eles ainda mantêm um galpão aberto para receber peça para esses 8 carros. Não, e vamos combinar que esses 8 carros foram emplacados, talvez não necessariamente vendidos. Pode ser que esses carros podiam ser de frota, parte deles, pelo menos de frota interna. Pode ser. Carros de diretores, talvez nem todos os 8 tenham ido parar nas mãos de consumidores finais, mas de qualquer forma, desejamos sorte a quem o tenha adquirido, né? Pois é, porque se der um problema nesse carro aí, talvez vai virar um vaso de flores, né? Nada mais do que isso. Exato. Bom, tio, vamos pro nosso próximo assunto, porque esse daqui, de fato, me deixou triste, viu? Chevrolet Camaro tem uma nova geração, uma possível nova geração cancelada, mas nem tentaram fazer. Sabe o que acontece, Carlos? Eu tenho a impressão que a General Motors, alguns anos atrás, ela entendeu, inclusive, que ela passaria direto dos modelos a combustão para os elétricos. Talvez ela entendeu que essa segunda metade da década de 20, mais se aproximando do ano de 2030, o mundo estaria eletrificado. Pois é, acho que foram muito otimistas, né? Foram, tanto é que me corrija se eu estiver enganado, mas a GM não me parece ter produtos muito proeminentes como híbridos. Não me ocorre que ela tenha muitas opções com esse tipo de tecnologia. Eles queriam ir direto para os elétricos. A gente tem aí o Equinox EV, tem o Blazer EV, tem o Shark. Mas tudo 100% elétrico. Tudo elétrico, nada híbrido. Eles têm o Shark EUV, que é o modelo que vai ser lançado ainda no primeiro semestre, né? Já que é o primeiro dessa nova leva da Chevrolet. E tem o Bolt EUV, que quando veio para o Brasil já tinha saído de linha nos Estados Unidos, um carro excelente, muito gostoso de guiar, mas um preço muito fora da realidade. Mas eles não têm absolutamente nada de híbridos. Nada. Tudo para dizer que eles queriam migrar diretamente para o elétrico, para o 100% elétrico, e talvez eles tenham previsto que isso aconteceria mais rápido do que de fato um dia acontecerá. Pois é. Resultado, o carro 100% elétrico talvez não vá vender, certamente não vá vender o volume que muitas montadoras acreditaram, tanto é que várias delas estão repensando estratégias de eletrificar totalmente o seu line-up. E no caso do Camaro, que é um produto extremamente emblemático, na verdade é o seguinte: quando você programa a próxima geração do Camaro, estou imaginando que aconteceu assim, tá? A próxima geração do Camaro vai ser 100% elétrico. Sim. Aí você chega no dia de hoje e descobre que, não é bem assim, não vai vender tanto quanto a gente imaginava. Só que aí te faltou todo o desenvolvimento de uma versão a combustão, faltou você desenvolver autopeças e fornecedores ao longo dos últimos 18 meses, no mínimo, além de não ter desenvolvido, vamos supor que o carro fosse nascer com uma lanterna dianteira diferente. Sim. Você precisa combinar com o fabricante da lanterna isso. Exatamente. Você precisa desenvolver esse produto, você precisa encomendar a produção, quer dizer, não é algo, não dá para eu decidir, vou fazer um Camaro V8 de novo, daqui 2 meses está em linha. Não tem como. Daqui 1 ano não está em linha. Não está. Você precisa de mais tempo. Sem dúvida. É que muita gente até que ouve a gente aqui, Edu, pensa que o carro se faz de um mês para o outro, né?
Não. Pelo contrário, tem projeto aí que a gente vê durante os 5, 6 anos para ser lançado hoje. A única alternativa que a General Motors teria, me parece que hoje dentro de todo o line-up de marcas do grupo GM, você tem 2 modelos da Cadillac para manter aquela identidade tradicional do Camaro, que é o carro com motor dianteiro, tração traseira. Você poderia usar talvez o powertrain desses modelos. Seria uma Cadillac. Talvez até tentar aproveitar a plataforma desses modelos, criar. Aí em um ano você consegue criar um novo design. Pode ser que sim, mas, enfim, acho que eles estão botando a casa em ordem. Eles estão cancelando o que eles imaginavam que venderia e não vai vender, acho que para depois reprogramar os próximos modelos. Na verdade, o que foi falado pela presidência da marca também, tio, é que simplesmente a conta não fechou, né? O projeto acabou ficando mais caro do que deveria e, consequentemente, o custo dele jamais seria vendido, né? Principalmente em mercados emergentes como é o nosso aqui no Brasil. Exato. Seria uma grande loucura fazer. Então, por conta disso, a Chevrolet simplesmente abandonou o Camaro, o que é uma pena, porque é um carro lendário da marca, né? Teve a sua produção interrompida, teve um hiato aí, depois retornou. E podiam fazer igual a Ford, né? Manter o Camaro como a lenda, assim como a Ford faz com o Mustang. E considerando que o Challenger da Dodge vai ter uma versão 100% elétrica, na verdade, de muscle car norte-americano tradicional, só sobrou o Mustang. Sobrou o Mustang. O famoso V8 de tração traseira, só sobrou o Mustang, sorte da Ford. Ainda que exista o Mach-E, né, que é o elétrico, mas ainda assim eles mantêm lá o V8 e conforme a própria presidência da Ford falou, né, enquanto for permitido manter o V8, iremos manter. Isso é ótimo. Pois é, uma pena, viu? É um ícone a menos, né? A gente, desde que se entende por gente, uma das referências de indústria automobilística norte-americana era o Camaro. Então, realmente é uma pena que ele não vá para uma próxima geração. Uma pena mesmo. Olha, olhando para um passado recente da GM, ela tinha relançado o Chevrolet Malibu, ela tira de linha, depois de alguns anos ela utiliza o nome e lança de novo. Eu acho que um nome como esse não vai ser perdido. Talvez eu também acho que não, eu só acho que... Eu só torço para que não cometam uma blasfêmia de fazer de repente um SUV com o nome de Camaro. É verdade. Né? Vamos concordar aqui, né? Como foi feito com Eclipse, né? Pois a gente que se lembra do primeiro Mitsubishi Eclipse que foi importado para o Brasil no início dos anos 90, que era um coupé com motor 2.0 turbo, 200 cavalos, um puta carro legal e de repente volta como Eclipse Cross. A própria Maverick. A própria Maverick, né? Que virou uma picape. Isso, né? Exato. Ainda que uma picape bastante legal, com uma pegada bem parecida com a de um sedã pra tocada, mas é uma picape, né? Deixou de ser uma muscle car e enfim. Que loucura que é essa indústria automotiva, viu, tio? Queda na venda de elétricos fazem Volkswagen e Audi repensarem estratégia de motores. Eu confesso que essa me acendeu um alerta. Será que a gente tá indo pra tal da quarta morte dos elétricos, como dizem por aí, e a gente ainda não percebeu? Não, isso eu acho que não. Acho que o que acontece, Carlos, é que, de certa forma, é o mesmo assunto relacionado ao Camaro. Sim. Os grandes volumes de vendas de carros elétricos não aconteceram. Não e não devem acontecer tão cedo, à medida que todas as vendas em grandes volumes em qualquer país do mundo, elas foram impulsionadas
por grandes benefícios, onde o governo praticamente te dava um cheque para comprar um carro elétrico. Ele tinha um subsídio muito grande em se tratando de imposto. Essa conta começou a ficar significativa, todos os governos começaram a tirar o pé, e à medida que você tira o incentivo na venda do carro elétrico, automaticamente a venda dele diminui. Exato. Então, eu não diria que vai ser a morte do carro elétrico. Continua havendo uma necessidade de você diminuir a emissão de CO2, esse compromisso, digamos, ecológico existe. A indústria automobilística chinesa, ela é toda focada em modelos eletrificados. Sim. Então, mesmo que você seja uma marca ocidental, uma marca ou marcas alemãs como Volkswagen e Audi, para elas continuarem vendendo bons volumes na China, elas precisarão continuar fazendo modelos eletrificados, o que significa que se você desenvolve para a China, você pode vender em qualquer lugar do mundo. Não dá mais para você sobreviver só de modelos a combustão. Isso definitivamente não dá. Mas o que está se descobrindo agora é que também não vai ser possível sobreviver só com modelos elétricos. Pois é, e aí a gente entra naquele... A gente como consumidor quer mais é que o circo pegue fogo, essa que é a verdade. Mas as marcas acabam entrando num dilema, né? E aí, eletrificar, porque na Europa, até 2030, né, 2035, já não poderia mais ter carro com motores a combustão. E a Volkswagen e a Audi justamente estão querendo prolongar esse tempo aí para poder segurar, né, um pouco as finanças deles. Afinal de contas, estão tudo passando por dificuldade, porque os elétricos custam caro o projeto para eles e não tá vendendo, né? Não está vendendo, e aí tem uma questão que eu acho que é mais dramática para a Volkswagen e menos para a Audi, porque o carro elétrico ele é intrinsecamente caro. Sim. Né? Só que quando você está falando de um SUV da Audi, considerando aqui no Brasil na faixa de 500, 600 mil reais, é muito menos sensível você atuar nesse segmento do que a Volkswagen, que atua num segmento de carros de 100, 150, 200 mil. Quando você transforma todo esse segmento em modelos elétricos, para o sujeito que tem 500, 600 mil na conta, ele compra um Audi elétrico, porque provavelmente ele vai conseguir manter um outro modelo a combustão na garagem. Sim, sem dúvida. Ele tem poder aquisitivo para ter um segundo carro que ainda seja gasolina. Quando ele for viajar, ele tem o carro lá. Ou quando ele for rodar uma distância muito elástica, ele usa o modelo a combustão. No caso do consumidor que compra o carro Volkswagen, muitos deles têm um carro só em casa. Se esse carro subir muito de preço e ele não tiver como carregar, porque, mais uma vez, um Audi a combustão, um SUV Audi a combustão de 500 mil, se você tirar esse carro de linha e lançar um elétrico no mesmo segmento por 550, você não abala muito as vendas. Não. Agora, se você tem um carro de 100 mil da Volkswagen, carro de entrada, você tira ele de linha e lança um carro elétrico por 120, 115, cai muito a venda. Já complica. O cara é mais sensível para pagar essa diferença. Quem tem 500 tem 550. Quem tem 100, às vezes não tem 110. Não tem porque o cara já botou na conta do financiamento, E ele não quer um carro elétrico porque vai ser o único carro da família dele e não vai ser útil para o propósito que ele tem. Então, me parece que quando a notícia decreta que eles estão repensando estratégia de motores e que continuarão investindo em modelos a combustão, isso corrobora o que a gente está conversando aqui. Sim. Os modelos a combustão continuarão por muito mais tempo. Na verdade, o ideal, né, Carlos, não é um substituir o outro, mas no futuro, isso já está acontecendo hoje no presente,
Mas no futuro você tem um mix com várias alternativas. Você tem o modelo a hidrogênio, você tem o elétrico, tem o híbrido, tem o modelo a combustão. Eu também penso dessa forma, viu, tio? Porque, por exemplo, a gente viu... Bom, eu na verdade não vi, que eu nasci em 84, mas muitos colegas nossos viram que em 76 a Fiat chegou lá com o Fiat 147. Opa, eu vi. Você viu. E houve a mesma coisa relacionada aos carros elétricos hoje com o carro a etanol. A diferença é que não tinha internet, né? E exato. Logo depois veio o carro flex, e aí agora a gente tem os híbridos, temos os elétricos. Dá para todo mundo conviver numa boa, sem dor de cabeça, né? Certamente, acho que é isso. Porque no final das contas é aquela velha história, você escolhe o que é mais vantajoso para você. Você só exato. Roda na cidade, tem como carregar o carro em casa? Pô, vai de elétrico, sua economia vai ser absurda, né? E quando você pega um país continental como o Brasil, a China também é assim, os Estados Unidos também Sim. são assim, é diferente. O consumidor que vive em Paris não é um consumidor que tem uma realidade tão diferente daquele francês que vive no interior do país. Não é. E no Brasil é completamente diferente. Você é um fazendeiro do agronegócio. Você compra uma picape, muitas vezes você precisa andar 300 quilômetros para levar a sua picape para fazer uma revisão. Sim. Porque não tem uma concessionária mais próxima do que essa distância. Como que você vai virar para esse sujeito e falar a partir de agora é só elétrico? Não existe isso. Não tem como. Um dos questionamentos, inclusive no lançamento da BYD Shark, foi esse. O pessoal já falando lá em Goiânia, né, que a gente tava, falando, pô, mas peraí, e se de repente eu tiver que fazer uma manutenção? A concessionária BYD tem aqui em Goiânia, mas e se eu tiver no interior do estado? Eu vou ter que rodar tudo isso. Ah, beleza, a picape aguenta porque, segundo a marca, chega perto dos 1.000 km de autonomia tal, e tudo mais, né, são os tais super híbridos. Mas ainda assim isso botou uma pulga atrás da orelha do pessoal do agro. Teve gente que falou, sem dúvida, eu não arredo o pé no meu diesel. Não, e muitas vezes o consumidor do agro, muitas vezes ele tem diesel dentro da fazenda dele, porque ele abastece os caminhões, os tratores, as colheitadeiras e assim por diante, e para ele é muito mais prático ter uma picape, um carro de passeio, digamos assim, que também seja diesel. Exato, até porque o diesel a gente sabe que tem uma durabilidade, não é que uma durabilidade, nem falar que os carros são tão mais econômicos, mas ele tem uma autonomia maior, né? Os tanques são muito maiores. Não, o consumo específico do modelo a diesel é melhor, então o mesmo tanque de 80, 90 litros permite uma autonomia maior do que se ele fosse a gasolina. Sim, sem dúvida. E nessa daí, então, a gente vai vendo tudo acontecer e as marcas quebrando cabeça na parede, ficando louco, literalmente, do que fazer, né? Porque, de um lado, as leis de antipoluição estão aí. A gente tem o Procon VL8 que está fazendo com que modelos de entrada tenham que virar híbridos ou percam potência para justamente atender essas exigências. Na Europa, já está decretado, 2030, 2035, alguns países até 2040, não pode mais rodar carro a combustão. E aí a gente vai vendo a coisa desenvolvendo de uma forma completamente diferente. Isso daí é muito maluco. Eu estava ouvindo um podcast hoje, tio, do Motor One, lá com o Fábio Trindade, e o Ricardo Dilser estava sendo entrevistado. E o Dilser, conhecedor absurdo, né, de toda essa... Tem lógico, muito. Né, de toda essa tecnologia. E ele falou, o futuro do Brasil, o Brasil especificamente, não vai ser elétrico, vai ser híbrido e por muitos anos. Talvez a gente não veja a eletrificação se massificar por aqui. Então, eu teria um questionamento a fazer, acho que com relação à venda de carro 0 km, nessa arrancada eu concordo com ele, mas eu tenho um questionamento que a gente só vai entender daqui 5, 8, 10 anos, que é o seguinte: o carro usado no Brasil, ele sobrevive muito mais tempo. A idade média da nossa frota acho que é 12 anos. Sim.
Um carro híbrido, ele é intrinsecamente complicado. Você tem um powertrain a gasolina ou flex, você tem em paralelo um outro powertrain de um modelo elétrico, com motor, com bateria, com transformadores de corrente, e você tem uma eletrônica extremamente sofisticada que faz com que os dois powertrains conversem. Sem contar o câmbio, né, que usa a tal da engrenagem epicicloidal lá, que faz toda a coisa acontecer. Imagine quando começar a pifar módulo de carro híbrido daqui a 10 anos. Então. Quem vai ter tecnologia? Esses carros não serão mais cuidados em concessionária, não é o que acontece no mercado brasileiro. Depois que vence a garantia, todo mundo escapa de concessionária e vai embora. Quem vai consertar isso? Como vão ser essas peças de reposição? Quanto vai custar um módulo de um modelo híbrido daqui a 8, 10 anos? Eu tenho muita dúvida com relação à longevidade de um modelo híbrido pensando nesse aspecto. E posso usar como exemplo uma faixa de carros que eu gosto muito, que são aqueles carinhosamente chamados de resto de rico. Sim. Aqueles Volvos, BMW, Mercedes, Audi, aqueles carros que já estão com 15, 20 anos de uso, que hoje você compra por valores extremamente convidativos. E por que esses valores estão convidativos? Por que você compra uma BMW Série 5 por 50 mil reais hoje? Porque se pifar um módulo, custa 10 paus. Pois é. Então quem vai arriscar? Exatamente. A gente já em outros episódios, a gente até brincou, né, que existe o Tião empreendedor, né, que o Tião ele é eletricista, o Tião ele é o mecânico e tal e tudo mais. E até acho que foi o Maurício do Alma Automotiva que ele virou e falou, cara, no final das contas esses carros vão tirar, o pessoal vai tirar todo o powertrain híbrido e vai botar um motor qualquer de algum modelo. Aí a gente até brincou, né, que o pessoal fala, tira motor e bota um AP aí que resolve tudo, né? E vai acabar. Então, mas isso vai jogar o preço do carro lá embaixo. Exato. Daquela série Agora a NASA Vem, né? Outro dia eu recebi um vídeo de uma série 3 BMW, o carro era 94 ou 95, sim, com o motor funcionando, um ronco diferente. Eu falei, isso deve estar com escapamento furado, mas mesmo assim, que coisa diferente, assistindo no vídeo, de repente o cara abriu o capô, era um motor de Opala. Pois é, assim como a gente já viu também um Golf que ganhou o motor de Brasília, né? Motor AR 1600, mas o cara fez um projeto pra isso, ele queria fazer uma loucura e fez. Tá. E eu já vi aqui em Santo André um cara que botou um motor de CG num Honda Civic. Nossa! Pois é. Colocou lá, o carro obviamente já era sucata, né? E o cara, pra sacanear, foi lá, botou o motor e, inacreditavelmente, o carro andou, porque tem vídeo do carro andava. O carro andando. Sensacional. Em compensação, a gente tem projetos muito mais bem elaborados, como o Cadete, que tem o powertrain do Corolla híbrido. Não sei se você já viu isso. Não, esse não. Nossa, veja isso, procura depois no TikTok, no Instagram. Você faz um projeto como esse, que tem um propósito de customização, é uma coisa. O duro é quando você começa a remediar a BMW utilizando o bloco motor de Opala, porque é simplesmente mais barato. Isso é o que fatalmente vai acontecer com os híbridos lá na frente. Então, eu me lembro que um tio meu teve um Mercedes 72 com motor de Opala. Olha aí. É isso. Justamente por isso, caríssima manutenção. Na época, estamos falando aí, eu tinha 10 anos, 9, 10 anos, 93, 94. Tinham acabado de reabrir as importações, né? Como é que você vai trazer um módulo daquele carro? Pois é. Né? Hoje tá mais fácil, mas ainda assim tá mais caro. Eu não tenho uma resposta para dar no lugar da resposta do Dilser. Eu não sei muito bem qual vai ser o futuro. Tendo a acreditar que continuará sendo a combustão ou, no máximo, esses híbridos levíssimos. Mas não acredito na massificação do híbrido para esse segmento mais de entrada,
em virtude desse problema que eu descrevi. Faz sentido. Tá cheio de Gol, tá cheio de Onix, tá cheio de Argo, que continua rodando. O Argo, nesse caso, acho que nem tem 10 anos ainda, não, mas que vai continuar rodando por 10, 15, 20 anos. Vai, com certeza. Um híbrido plug-in daqui a 10, 15 anos é um grande ponto de interrogação. Pois é algo que eu, curiosamente, estou bastante curioso para saber exatamente como é que vai ser, porque a gente já viu, por exemplo, os Focus não, minto, o Fusion Hybrid, né? Tem carro desses aí que simplesmente tiraram as baterias e o carro segue como a combustão, mas... O que será do futuro aí dos BYD, GWM e tantos outros que estão chegando, né? Pois é. Tio, vamos pro próximo assunto, que é... Vamos. Esse é pesado, hein? Multas poderão ser aplicadas de acordo com o valor do seu carro. Eu não consigo entender o governo, tio. Eu acho que isso não faz o menor sentido. Não tem. Mas eu tenho a impressão que isso deve ferir algum... Eu não sou advogado, isso deve ferir algum princípio básico da Constituição, porque a questão é a seguinte, você não é o carro que comete a multa, é o usuário. É o usuário, exatamente. Não faz... Acho que se você quer cobrar se você quisesse cobrar um percentual de IPVA mais alto de carros mais caros, como usando aquela lógica da alíquota do imposto de renda, então existe uma faixa no imposto de renda de 17%, 18%, uma outra faixa de 27%, sim, em virtude da remuneração de cada trabalhador. Exato. Quem ganha menos, recolhe percentualmente menos. Quem ganha mais, recolhe percentualmente mais. Se você quer fazer isso no IPVA, talvez faça até sentido. Agora, a multa, não. Não tem sentido, porque, por exemplo, a gente pega aqui, os valores das multas, tá? Para você que tá ouvindo, não vão se alterar. A multa leve vai continuar sendo 88,38, a média 130,16, a grave 195,23 e a gravíssima 293,47, com os seus fatores multiplicadores no caso da gravidade do evento aí que você possa ter cometido. Só que a questão é que querem colocar mais 0,5% do valor do veículo. Ou seja, se o seu carro custa R$100 mil, o adicional seria de R$500, ou seja, uma gravíssima vai para 790 e lá vai fumaça. É bizarro isso. Não faz o menor sentido. Não tem, né? É simplesmente assim. Eu queria entender, porque a gente já falou aqui, já fizemos o questionamento, né? Que o governador aqui de São Paulo, Tarcísio, ele concedeu aquela bonificação do IPVA, né, para os carros elétricos produzidos aqui em São Paulo e tudo mais. Para os elétricos não, minto, os híbridos, né? Que a gente só entra a Toyota, né? Só entrou a Toyota no final das contas. E entra a Fiat, mas aí deram um jeito de tirar os híbridos leves da jogada e tá tudo certo. Só que eles colocaram também o carro a hidrogênio, que a gente não tem nenhum. Ou seja, sabe, assim, eu queria entender em que planeta que vivem os nossos governantes. Aqui no caso, quem criou essa lei, na verdade, é a lei... pior que nem tem a lei aqui que cria esse projeto absurdo. Não, tem aqui sim, ó. Projeto de lei 4.370/21, que coloca essa porcentagem acima do valor do carro. Imagina, o que pode, essa questão do hidrogênio, talvez, eu estou soltando aqui um balão de ensaio, talvez possa exprimir um desejo da Hyundai de começar a importar aquele SUV vendido no mercado americano. Parece que a Hyundai é a marca, me corrija se eu estiver enganado, mas a marca, ou uma das marcas mais adiantadas em termos tecnológicos, com produção em série para modelo movido a hidrogênio. Quem sabe eles vão importar isso, e a lei, considerando que a Hyundai está sediada também no estado de São Paulo,
pode ser que aí a gente tenha alguma novidade. Inclusive, quem gravou esse Hyundai Nexo aí foi o João Anacleto. Isso mesmo. Ele arrumou esse carro aí, eu não sei se direto com a Hyundai e tal, mas ele conseguiu esse carro pra gravar. Eu ainda nem vi o vídeo, mas eu quero assistir. Mas me parece um projeto bastante interessante. E se a Hyundai conseguir encabeçar isso e colocar efetivamente pra venda, vai ser interessante. Muito legal. Né? Mas aí, a questão da multa, eu fico imaginando o cara que tem um Porsche de 1 milhão, um Cayenne aí, perto de 1 milhão e pouquinho. Cara, mais 0,5% do valor do carro. Esse cara vai pagar uma fábula de multa. Chega a ser desleal, né? Chega a ser desleal. Eu, por um momento, achei que fosse em cima de qualquer valor. Os valores cancelariam e aí ficaria somente o percentual. Mas aí, por exemplo, a gente pega um carro de 20 mil reais, o valor seria absurdamente ridículo, né? Não valeria de nada essa punição. Não, e aí criaria impunidade para essa categoria de carros mais baratos. Não, né? e... O motorista do carro de 20 mil reais ia barbarizar. Parar de dar ia barbarizar porque não ia valer nada. Né? Não, e outro detalhe, né? A gente teria, de repente, um envelhecimento maior da frota, né? Porque pessoas iriam vender os seus carros novos para comprar carro antigo. Né? O que a gente já vê isso acontecer muito com a questão do IPVA, né? Com o IPVA 4% e a FIP que não para de variar, né? Tanto sobe quanto desce. A gente paga aí valores absurdos no IPVA e valores que a gente sabe que não retornam de forma alguma pro nosso convívio, né? Porque pro bolso realmente não volta. É um negócio complicado, mas olha, eu quero acompanhar o desdobramento desse projeto de lei. E também tentar estudar. A NASA sim devia estudar os nossos políticos, porque, pelo amor de Deus, bando de maluco. Bom, tio, vamos para nossa avaliação então, porque hoje nós vamos falar de um carro que você conhece bem. Avaliação. Vamos falar aqui de Jack Hunter, a picape da Jack Motors. Tio, eu queria entender... Bom, a gente falou praticamente o programa inteiro sobre isso, né? E por isso justamente que eu escolhi a Jack Hunter pra gente fazer uma breve avaliação, porque você, como foi assessor da marca por 13 anos, né? 13 anos. Então, você conhece muito bem os produtos e principalmente conhece o modus operandi de você ter uma linha que era combustão, de repente se tornou 100% elétrica e agora vem dando um passo para trás, né? Então, você viu tudo isso acontecer de perto. Assisti tudo. Pois é. E aí, por isso, então, eu trouxe a Jack Hunter pra gente falar um pouquinho dela, porque é uma picape a diesel que vem pra tentar brigar aí com os grandes players, né? Hilux, S10, Ranger, Titano, Frontier. Ela tem talento pra isso, tio? Você que conhece bem o carro? Ela tem robustez pra isso, sim. Tem? Uma picape, tem. É uma picape extremamente bem construída. Certo. É uma picape que talvez falte um pouquinho de fôlego lá em cima, lá numa faixa de utilização em regime de potência máxima. A gente sabe que esses consumidores valorizam potência, tanto é que boa parte das picapes está atuando num segmento de 200 cavalos para cima, então ela tem menos que isso, e isso sem considerar os 250 e pouco cavalos da Amarok. Mas ela falta um pouquinho de potência, mas eu até acho que isso nem é tão complicado. Ela é muito bem construída, ela me agrada em termos de design, é uma picape bonita, é uma picape parruda. Pois é. Tem um termo usado nos Estados Unidos que eu vi muitos anos atrás, quando foi lançado uma versão X, na época ainda era Dodge Ram, que os americanos falavam em Ego Truck, que é justamente essa personalidade robusta, parruda que uma picape deve demonstrar. Ela precisa ter cara
de uma picape valente. Picape não pode ter aquela frente muito em cunha, não pode ser muito arredondadinha. Picape tem que ter aquela frente alta, assim, bem cara de RAM mesmo. Sim, tem que ser quadrada, bruta e robusta, né? E você praticamente não tem exceções com relação a essa proposta. Todas elas seguem mais ou menos essa filosofia. Mas a Hunter tem condições, sim, de atuar nesse segmento, porque ela é maior do que boa parte das picapes. Se você pegar a Hilux, que é a mais vendida, a Hunter ela é mais alta, mais larga, mais longa, leva muito mais carga. Então ela tem, sim, alguns adjetivos que possibilitam esse embate. Talvez ela não agrade a todos pela falta de desempenho. Sim. Mas eu diria que a maior dificuldade é que o formato comercial que foi adotado pela JAC Motors para poder distribuir esse veículo no país inteiro é aquele onde você tem as oficinas credenciadas. Isso é ótimo para dar uma segurança maior pro cliente, pro picapeiro que está lá no interiorzão. Mas eu não sei se a operação comercial, se a operação de venda, que essa acaba sendo feita pela internet, por videochamada, se essa operação é convincente o suficiente para seduzir o consumidor. Eu confesso que não vi os números de vendas da Hunter nos seus primeiros meses, mas me parece que não foi nada muito significativo. Eu vi uma picape dessa na rua esses dias, eu achei ela de fato bastante interessante, porque, cara, ela é grande, ela é robusta, é tudo isso que você falou, ela é maior do que a Hilux, mais larga e tal, carrega até 1.400 quilos de carga, né? Exato. É um negócio absurdo. Mas você me deixou curioso com essa questão comercial aí. E também curioso com a questão dessas oficinas credenciadas. São apenas oficinas que a JAC vai lá e credencia, ou existe um treinamento para cuidar disso? Porque... Não, existe um treinamento, mas a operação é mais ou menos essa que você descreveu. Então a JAC chega em algumas praças onde ela não tem um concessionário autorizado. Vamos supor, Belém do Pará. Então, ela chega em Belém, ela faz um levantamento das principais oficinas particulares, oficinas multimarcas, digamos assim, que existem na cidade, visita pessoalmente essas oficinas e acaba fechando o contrato com uma delas. Na sequência, ela faz um treinamento de pós-venda para ensinar os profissionais daquela oficina a trabalharem não só com a Hunter, como até com os próprios modelos elétricos. Então, a questão é uma espécie de uma terceirização do pós-venda, da assistência técnica, que é muito inteligente para você dar muito rapidamente uma presença nacional para uma marca que ficou com um número de concessionárias restrito. Então, isso, com relação ao pós-venda, eu não vejo muito problema. Eu vejo problema com relação à venda mesmo. Porque se eu sou esse cliente lá de Belém, eu quero visitar uma concessionária e aí essa concessionária não existe. O que existe é a oficina que vai fazer o pós-venda, que vai mandar essa picape para minha casa. Isso é ótimo, é legal, eles chamam de jack em casa. Então eu recebo um representante da oficina na minha casa que vem fazer a demonstração do produto, e aí depois eu vou efetivar a venda pela internet com uma central aqui em São Paulo. Essa é a forma como a operação de vendas, principalmente da Hunter, está sendo feita. Cara, que maluquice
É um negócio até bastante robusto, né? Se você for ver de como negociar e tudo. Porque é o que você falou, a pessoa não tem onde comprar e a marca efetivamente não deixa de vender. Isso Exatamente, mas assim, ainda assim você tem que vencer um paradigma. Porque a concessionária não existe fisicamente. Isso de fato é muito maluco mesmo. É que nem a gente comprar roupa pela internet, né, tio? Tipo, você vai ver lá aquela camiseta, a estampa é bacana, é a que você gosta, aí o tamanho tem PMG, GG, Extra G e tudo mais, e aí você fala, pô, e aí? Compro o G ou compro o GG? Será que vou ter que trocar? Como a gente vive aqui em São Paulo, Carlos, e a gente tem à disposição todas as marcas, a gente tem uma concessionária de cada marca em cada esquina. Sim. A gente tem impressão que essa questão da confiança na marca em função de como vai se proceder o pós-venda, pra gente é uma coisa que a gente é meio que pão com manteiga, é uma coisa que você não dá muita bola, porque você tem à disposição aqui. Sim. Para o consumidor de uma outra praça, de uma outra região do Brasil, isso é relevante. Né? Demais. Então, eu acho que a Jaque teve uma imensa criatividade para bolar toda essa estratégia. É uma estratégia muito interessante, mas vamos ver o quanto ela é capaz de seduzir clientes que, por sua vez, são muito conservadores. Mais da metade das picapes vendidas no Brasil são Hilux e ponto final. Exatamente. Olha, eu tô até tentando ver aqui o número de emplacamentos que ela teve, mas não aparece aqui. Já que teve 22 carros emplacados em janeiro de 2025. Pois é. Né? Então 22 carros, deixa eu ver aqui na lista. A Hunter teve 21 vendas agora em janeiro. Não é um número super expressivo como uma Fiat Strada, por exemplo, que fez 8.777, mas também tá longe, ó. Por exemplo, a Citroën Jumper vendeu menos do que a Hunter. Ela vendeu mais do que Sprinter. Eu fiz uma coluna recentemente, a gente começou hoje o nosso papo falando do meu trabalho como colunista, onde eu defendia uma tese de que carro de luxo no Brasil é justamente picape média. Sim. Quando você faz uma ferição de quanto as marcas de luxo vendem no Brasil, Audi, BMW, Mercedes, Porsche, quando você soma todas essas marcas, isso dá 3, 4% das vendas no país, quando na verdade o número meio que mundial é 8, 10%. Então, sim. Por que aqui a gente vendia menos? E aí a conclusão que eu ofereço para análise do leitor é a seguinte: a diferença está justamente contida nessas picapes médias. Porque hoje em dia é um mercado acima de 250, muito mais às vezes do que 300 mil reais. Equiparado, portanto, alguns modelos de marcas de luxo. E aí, a hora que você acrescenta as vendas de picapes, aí você se aproxima desses 10%. Mas a gente sabe que esse consumidor ele é muito conservador. Ele compra a Hilux e troca por outra Hilux. Isso é verdade. Ele não tá ligando se o carro é bom ou ruim. Ele sabe que é Toyota e vai vender rápido e tem capilaridade. Então, acho que a grande dificuldade da Hunter é justamente convencer esse cliente. Eu não diria nem que é muito difícil você convencer pelo produto, mas sim pelo formato do negócio. Que de fato é bastante curioso. É isso. Bom, para quem está interessado na Jaque Hunter, o preço dela a partir de R$ 239.900, 8 anos de garantia. É a garantia mais alta, né, que nós temos de picape, salvo engano. Porque recentemente todas as picapes anunciaram 6 anos de garantia, 3 anos quando era CNPJ, a Jaque foi lá, botou 8 anos de garantia, ou seja... É um diferencial. De fato é um diferencial e confia no produto, né, que tá vendendo. Isso aí. Né?
O que a gente costuma dizer é: o Sérgio Habib não é nada bobo. Bom. Não, muito longe disso. Ele é genial. Pois é. Eu gosto demais de ver as entrevistas do Habib, viu? É muito bacana. Ainda que eu acho que ele é meio maluco, às vezes, de vender só carro elétrico e bater tanto nos elétricos como ele faz. Mas você sabe que isso foi em virtude também de uma geração de produtos, como ele é um importador, isso, na verdade, foi uma estratégia que ele acabou se condicionando a adotar, em função também de uma geração de produtos que saía da matriz. Sim. Né? Houve um momento que a Jaque Motors, lá na China, entendeu que ela tinha que se eletrificar muito rapidamente. Então, você continua tendo carros a gasolina lá, mas carros que faz muito tempo que não são atualizados. Então, como ele queria sempre trazer os modelos mais novos, mais high-tech que a marca oferecia, por acaso todos eles eram elétricos. Sim. Então, também houve essa questão que acabou levando a Jaque a se tornar uma marca 100% elétrica. Pois é. Mas curioso o jeito que ele fala, né, dos elétricos no próprio evento da Ancai, né, que a gente foi lá, dos ônibus. Sim. Ele falou justamente da questão dos elétricos, que tem as suas vantagens, mas... né? O Habib é uma figura, de fato, viu? Bom, tio, vamos fazer o nosso usadinho da semana aqui, que a gente vai falar de Hyundai HB20, um compacto que vende demais. Usadinho da semana. É uma compra segura, né, Carlão? Eu também acho. A Hyundai fez um baita trabalho com o HB20, né? Vamos ser bem honestos. Um carro que a Hyundai, para poder lançar ele aqui no Brasil, ela simplesmente foi lá, comprou um Palio, comprou um Gol, comprou um Onix, que era o que tinha na época. Acho que o Onix não tinha sido lançado ainda. Acho que ainda era o Agile e o Corsa. E foi lá, comprou um de cada um, pegou o que tinha de melhor de todos e fez o HB20. Não, o carro é muito bom. É. Acho um tremendo produto. E um fato curioso, né? O HB20 de 2012, quando ele foi lançado no Brasil, até 2025, que ele tá tecnicamente na sua terceira geração, efetivamente ele nunca mudou de plataforma, né? Pra se ver o quanto essa plataforma que a Hyundai desenvolveu, ela é boa. Exatamente. Ele, na verdade, ele tá no terceiro facelift, né? Ele vem sendo reestilizado. Mas a plataforma é a mesma. Plataforma é a mesma desde 2012, como eu falei, e assim, a gente chama de geração porque ele realmente mudou completamente, né? Mudou porta, mudou tudo, né? Mas é a mesma plataforma, o que deixa ele... Virou carro de corrida na Copa HB20. Continua competitivo, né? Continua. Um produto que você não erra, né? Não erra. Não tem chance de errar. Ele não é o mais barato, também não é o mais caro, mas é um carro que tem um custo de manutenção ok, tem um consumo ok, tem um desempenho. Tudo nele é ok. Talvez nada seja maravilhoso, mas nada é ruim. Exatamente. Então, o consumidor que compra esses modelos de entrada na faixa de 90, 100, 110 mil reais, ele não quer e não pode errar. Pois é. Então ele faz uma compra segura. Muitas vezes o coraçãozinho dele até pode bater por algum outro hatch desse segmento, mas o Hyundai parece ser aparentemente uma compra segura para quem está adquirindo esses modelos de entrada no mercado. Sim, sem dúvida. Eu estava vendo aqui, tio, os preços dele da sua primeira geração, se assim a gente pode dizer, né? E ele é um carro que, curiosamente, valorizou em relação ao que ele era vendido na época. Olha que interessante. Porque eu me lembro que um amigo meu comprou um HB20, aquele Comfort 1.0, e ele pagou na época 35 mil reais, 0 quilômetro. Branquinho dele, coisa mais linda. E hoje o carro vale 41.800. Olha só. Ou seja, se a pessoa comprou um HB20 2015 e manteve na garagem, como o que é totalmente normal, né? Um carro 2015, a pessoa fica 10 anos...
Usou 10 anos e ganhou dinheiro. Pois é, o carro ainda valorizou 6 mil reais. Que absurdo, gente. Se você corrigisse a inflação, né, o valor ia ser outro. Sim. Mas não deixa de chamar muito a atenção o fato de nominalmente ser um carro com 10 anos de uso mais caro do que quando ele era 0 km. Isso tem também um reajuste acentuado que não só a Hyundai, mas todas as montadoras aproveitaram para fazer durante a pandemia. Sim. Os carros subiram 40%, 42% 0 km. Durante a pandemia não estava vendendo mesmo, então eles aproveitaram para reajustar. Quando o mercado voltou a aquecer, os carros já estavam com outros preços. Mas o HB20 acho um tremendo produto. Eu também acho, gosto demais do HB20, um carro muito bem acertado, né? Um carro que ele é bom de suspensão, é bom de mecânica. O pessoal questiona, né? Fala que motor 3 cilindros, que isso daí não presta. O HB20 desde 2012 ele nunca teve motor 4 cilindros 1.0, sempre foi motor 3 cilindros. Sim. E não dá pau esse motor. É um negócio impressionante. É isso mesmo. Né? É isso, então é uma boa compra para quem tá buscando um hatch compacto, um carro que tem preços aí, como eu falei, né, na linha 2015, ele vai de R$ 41.800 na linha Comfort, e aí se você busca já um carro mais novinho, ele varia até R$ 67.700 no Premium 1.6 automático, que inclusive já é o automático de 6 marchas, que acima de 2016 ele já vinha automático com 6 marchas, que é muito legal. É isso. Tio Edu, muito... Acabou já? Acabou, poxa vida. Vamos. A prosa tá boa. A gente pode começar a falar de lasanha aqui. Se você não se importar, deve ser um assunto que você não gosta. Né? Ô tio, você vendeu... Eu lembro que você tava falando de vender a Passat. Você vendeu, né? Vendi, eu tinha uma Passat Variant 2.0 Turbo 2009. Eu comprei esse carro com 92 mil quilômetros. Acabei rodando pouco. Sim. Rodei 10 mil quilômetros em 2 anos. Rodei pouquinho mesmo. Mas vendi. A pergunta que não quer calar agora. Você conseguiu resistir aos SUVs? Totalmente, resistirei bravamente até o final da minha vida. Tem uma coluna. Não tem como. Tem uma coluna sua maravilhosa. Pra mim. Tem uma das colunas suas maravilhosa cujo título é. Como é que é? Que você fala que a sua esposa te pediu pra. É o... Putz, agora não me ocorre o título, mas... Não, pera aí que eu arrumo aqui já. Compre um resto de rico e seja feliz. Isso. Eu acho que é essa daí. Que você justamente coloca o questionamento da sua esposa, né? De você... não é. O Edu, qual carro eu compro? É a penúltima. É, a penúltima. Aonde você tem que resistir às investidas da esposa que quer o SUV, quer porque quer o SUV, e você quer o restinho de rico. Já tem algum aí no mapa ou já comprou alguma coisa? Comprei. O que você comprou? Conta pra nós. Comprei uma 320. Uma 320? Uma 320 2016. Não é tão resto de rico assim, vai? Achei um carro com quilometragem baixa, com 37 mil quilômetros originais. Então aí tá bem montado, tá numa bela nave. Mas olha que interessante, olha uma nuance dessa categoria de carro. Eu comprei, fiz uma boa revisão, não foi exponencialmente cara, mas meu carro estava com barulhinho no escapamento, eu levei para uma oficina, eles não descobriram o que era, mas aproveitei e falei, passa aquela máquina para dar uma olhada na saúde da bateria, que quando eu fiz a revisão, assim que eu comprei esse carro, eu não pedi para olhar, eu me esqueci, eu tenho horror a carro que acaba a bateria e você fica parado no meio da rua ou dentro da garagem. Não custa fazer
uma manutenção preventiva, que nesse caso, na verdade, é uma troca preventiva quando a bateria está no final. Hoje você tem uma maquininha de diagnóstico que mostra quanto tempo ainda a bateria vai durar. Sim. E no caso, a minha estava com menos de 15% de vida útil. Eu falei, não, aproveite e já troca. E aí? E aí que eu não conhecia, olha só, Tô só esperando a pancada. Trabalho há 35 anos com isso e não conhecia um troço chamado tecnologia AGM. AGM? Como é que é isso? Acho que na composição química da bateria, acho que ela usa chumbo, eu não sei te explicar. Mas eu sei que é na composição química que ela é diferente com relação às baterias tradicionais. Sim. Mas o fato é que ela dura mais tempo. E aí, quando eu fui olhar a bateria do meu carro, um carro 2016, eu descobri que ela era original de fábrica. Você fala, louco! Olha que legal, uma bateria que durou 8 anos. Porra! Por essa eu não esperava. Só que chuta quanto custa uma nova. Então, é a história de resto de rico onde você toma na cabeça, né? E quanto que custa uma nova? Se eu fosse comprar na BMW, era 5 paus. Então foi justamente, eu tava só esperando você vir com essa pancada. Eu comprei uma Eliar, que é uma marca absolutamente confiável, com a mesma tecnologia AGM, por 3 e pouquinho. Caramba! Mas, cara, é uma paulada você gastar 3 mil reais numa bateria. Não, com certeza. Esse carro seu, ele tem stop start? Tem. Tem, né? Tem. E ele tem vários módulos que penduram na bateria, né? Então, tá. Por isso também que eu não podia correr o risco dessa bateria zerar, para não correr o risco exatamente de que um dos módulos acabassem indo junto. Então, eu preferi, quer dizer, que ia durar mais esses 10, 15%, acho que chega num determinado patamar que ela não consegue mais nem dar a partida no carro, então trocar preventivamente, mas é isso, esse tipo de carro às vezes te causa esse tipo de surpresinha. Mas eu vou te falar, porque, por exemplo, lembra quando surgiu o Stop Start lá em 2016, 2017, né? Que a bateria era super cara, custava... Como assim? Uma bateria que a gente paga R$300, a gente vai ter que pagar R$2.000, né? E o pessoal achava um absurdo, de fato, né? Hoje já custa bem menos, custa em torno de R$600 uma bateria para o sistema Stop Start. E aí você me fala dessa tecnologia AGM que eu, de fato, não conhecia e que custa 3 mil e lá vai fumaça. É puxado. Não, é puxado sim. É puxado. O que eu costumo dizer, né? O pessoal fala assim, porque esse carro desvalorizou bastante, então... Eu não tenho ideia de quanto que vale um carro desse hoje, tio, mas o pessoal fala assim, esse carro hoje já dá pra comprar por R$80 mil. Eu falo, tá, tudo bem, você compra pelo preço de um Kwid, mas você consegue manter? Porque eu duvido que esse cara que compraria esse carro, que não fosse você, que tem o conhecimento da coisa, sabe por onde correr e tal, eu duvido que o cara faria isso, botaria uma bateria de R$3 mil na BMW e não teria problema, né? Não vamos deixar o nosso ouvinte no escuro. A GM é uma sigla que significa Absorbent Glass Mat, ou manta de fibra de vidro absorvente. Certo. Elas são um tipo de bateria de chumbo ácido mais avançada que as convencionais. São mais resistentes a vibrações e choques, mais adequadas para veículos de alta performance, com sistema start-stop, de luxo ou com muitas funções eletrônicas. Por isso, então, que a 320 usa. E, pelo que eu percebi, a longevidade dela também é exemplar. Mas um dia você tem que trocar, e calhou de ser comigo hoje. Mas também vou te falar, hein? Você colocando essa bateria, né, agora que... Esquece. Você só... Quem vai trocar é o próximo dono, né? Porque no final das contas, pra você já vai ter passado aí, você vai trocar esse carro com certeza daqui a pouco tempo. A bateria durou de 8 anos e meio, digamos assim. Ainda, posso falar uma grande bobagem, queimar a língua,
quem sabe a bateria linear que eu coloquei, as especificações de amperagem, esse tipo de coisa, eram rigorosamente as mesmas. Sim. Então, mas que ela não dure 8 anos, ela vai durar 6 ou 7, é pra esquecer, né? Ah, é? Até porque a gente não aguenta ficar com o carro todo esse tempo, né? A gente acaba trocando antes, porque a gente quer justamente experimentar uma outra lasanha. Isso mesmo. E por aí mesmo. A gente vai trocando. Eu, por exemplo, quando troquei, eu tinha um Fiat Argo Trekking, aí acabei me separando, tá? O carro foi embora junto com a minha ex-esposa e eu comprei uma Toyota Fielder, que você conheceu. Ah, muito legal. E aí troquei a Fielder 2 anos depois, que era um carro que eu poderia ficar em paz pro resto da vida. Mas eu queria um pouco de emoção, né? Comprei um Peugeot 307 SW com teto de vidro, automática, coisa mais linda. Ah, mas é um carro muito legal. Coisa mais linda. E 2 anos depois eu vendi porque justamente estava me incomodando parado na garagem porque eu não conseguia andar. Não tinha tempo de andar. E de cuidar do carro. Então, acabei abrindo mão do carro. Mas isso. Quem gosta de carro tá fadado em algum momento da vida em esbarrar num desses carros que os consumidores comuns normalmente chamariam de encrencas. Pois é. Mas é isso, eu tô correndo riscos. O que eu investi nesse carro, eu poderia ter comprado talvez até um sedã compacto 0 km. Sim. Poderia. Mas não é a mesma coisa, Carlos. Não é. A hora que você entra numa estrada com uma 320, é outra conversa. O carro tem 50 mil quilômetros, e daí? Eu entendo você completamente. Completamente, tio. Tem gente que vai olhar e vai falar assim, que isso, os caras papo de lasanheiro e tal. Mas olha, eu entendo perfeitamente e eu aposto que boa parte da nossa audiência aqui também vai entender. Tomara. É isso, tio. Pô, sem palavras, viu? Muito obrigado pela sua participação, meu. Valeu demais. Um enorme prazer. Me convida mais vezes, vai ser um grande barato voltar a participar. Pô, obrigado, que legal, valeu mesmo. Onde que o pessoal lê mesmo a sua coluna? Repete aí, eu já esqueci. Então tá, é no Motor One, no Auto Mais, Mobi Auto, Auto Entusiastas, Blog Auto, Carsug, Carros e Garagem, Velox TV, Super Top Motor, CarPoint News, Auto, com 2 Os no final, né? Sim. Do nosso amigo Meyer, Carros com Camanzi, Auto Papo e Ed Motors. Tá aí, olha, tem uma série de sites pra você escolher e aproveitar da audiência pro pessoal também, que a gente precisa, né, tio? Tem. Que é importante. Tá? E você pode se deliciar aí com os textos do tio Edu, cuja última coluna, Os Carros Mais Feios do Mundo. Leia que tá imperdível, onde ele vai tentar arrumar briga com o paleiro. Aí essa briga... eles merecem. Eu também acho. Tio, brigadão aí pela sua participação, viu, mais uma vez. Obrigado pelo convite, um abração. Valeu, um abraço. Olha, se tem um cara dentro do setor automotivo que eu gosto demais, esse cara chama-se Eduardo Pinsiger, o tio Edu. Um cara que tem uma bagagem gigantesca, como vocês puderam ouvir aí, né? E que tem muita história legal. E com a sua coluna, ele sempre traz uma pitada de tudo que ele passou já no jornalismo automotivo ao longo desses mais de 30 anos aí. E nós vamos chegando então ao final do nosso Motor Driver no ar. Já quero agradecer a sua audiência, a sua paciência de ter curtido esse episódio com a gente. Pode mandar o seu e-mail para noar@motordriver.com.br. Você participa com a gente. Tem rede social no TikTok, no Instagram, no YouTube, em todo lugar, @omotordriver. E claro, já peço para você deixar aí as suas 5 estrelas nesse episódio aqui no Spotify ou em qualquer agregador que você estiver e possibilitar aí dar 5 estrelas e deixar o seu comentário também, porque o Motor Driver no ar é feito semanalmente, sempre trazendo as principais notícias do setor e toda sexta-feira às 6 horas da manhã já fica disponível para você escutar. Um forte abraço para você, semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Motor Driver no ar. O universo sobre rodas.
Este podcast é uma produção de Octane Mídia.